E 53 minutos, está na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Vamos responder hoje a pergunta do Douglas Batista. E o Douglas Batista, ele quer saber se há pecadinhos e pecadão. Não acredito. Verdade. Há pecados que são pequenos e pecados que são grandes? É a pergunta do Douglas Batista. Ele mandou um e-mail para nós e fez esta intrigante pergunta baseado em Êxodo capítulo 32, versículo 31, onde Moisés se referiu ao pecado de Israel como grande pecado, né? Grande pecado. A minha dúvida é o seguinte: existe pecadinhos e pecadão? Hã? Será? Será que existe pecadinhos e pecadão? Vamos lá. Vamos responder. O texto em apreço registra a intercessão de Moisés em favor dos israelitas. O legislador pediu perdão pela idolatria cometida pelo povo. Êxodo 32, versos 30 ao 32. E Moisés ele esteve no monte por 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. Esteve ali recebendo a lei, as instruções, o culto e as tábuas com os 10 mandamentos. E nesse intervalo, os israelitas simplesmente se corromperam. Não acredito. Verdade, caíram na farra mesmo, né? Caíram no pecado mesmo e um negócio assim terrível, né? Então, se corromperam adorando o bezerro de ouro, Êxodo 32, verso 4. Então, Arão, o vice-líder, cedeu às pressões do povo, cedeu. Não acredito. E aí acabou promovendo a idolatria geral e se tornou um sacerdote de um falso culto. Êxodo 32, versículos 5 ao 6. Ao se deparar com a tamanha estupidez, né? Ao se deparar com tamanha estupidez, Moisés ficou brabo, reagiu, né? Moisés reagiu, tacou os pés nas tábuas dos 10 mandamentos e quebrou tudo, né? Pau quebrou. Indignação, quebrou ali as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, e dando a entender que o pacto com Deus tinha sido rompido, né? E reduziu o ídolo ao pó e misturou a água, né? Os pedaços do ídolo ele misturou na água lá e fez o povo beber. Por quê? Não acredito. Meu pai do céu, o homem estava injuriado. O homem estava mais zangado que o Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Que coisa, né? Então reduziu o ídolo ao pó e misturou na água e deu para o povo beber, fazendo os pecadores provarem da sua própria iniquidade. Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Tu procura ler Bíblia? Tu procura ler Bíblia, viu? Em seguida, ele repreendeu o insensato Arão, que agiu como criança, agiu como menino, né? Que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado, tão grande pecado. Aqui há a pergunta, né, do nosso irmão. É a partir desta dura que Moisés deu em Arão que podemos entender os termos usados por Moisés ao referir-se à idolatria como um tamanho pecado, tão grande pecado, né? Idolatria. Moisés estava ali preocupado com a severidade das consequências que Israel sofreria. Quando Arão construiu o bezerro, um bezerro de ouro, né? Ele disse ao povo: este é o teu Deus, ó Israel. Não acredito. Meu pai do céu, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meu pai do céu, né? Trágico, né? Tá lá em Êxodo 32, verso 4. Então, esse desvario levou o povo ao ultraje dos 2 primeiros mandamentos, quebrando as tábuas da lei, quebrando os 2 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagens de escultura, tá bom? Êxodo 20,
versos 2 ao 4. Então Moisés estava ali consciente da gravidade da situação. Ele sabia qual seria o juízo divino para a idolatria. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Não, fique ligado aqui. Depois vocês ouvem essas coisas bem aí. Vamos continuar aqui na Bíblia. Vocês procuram estudar a Bíblia? Vocês procuram estudar a Bíblia. Na hora da Bíblia vocês querem cortar. Vocês se ajeitam? Então Moisés, ele sabia da grande gravidade do pecado, da situação. E ele sabia que o juízo divino da idolatria seria grande. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, versículo 5. Então, assim, diante do exposto, percebe-se que Moisés dimensiona a idolatria como grande pecado, né? Em vista ao resultado na vida de quem pratica a idolatria. O pecado é terrível. Então, quanto à violação dos mandamentos, a Bíblia ensina que todo e qualquer pecado torna o homem culpado. Todo e qualquer pecado torna o homem culpado diante de Deus, seja roubando uma galinha, roubando banco, tudo é pecado para Deus. É o mesmo pecado que comete o ladrão de galinha, comete o assaltante de banco, o mentiroso, a irmã fofoqueira, o irmão fuxiqueiro, né? Tudo é pecado. Vão ser condenados do mesmo jeitinho se não se arrepender. Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia. Então, Tiago 2,10 deixa isso claro. Tiago 2,10. Então, todos os pecados são igualmente ofensivos ao Senhor. Todos. Romanos 3,23. Agora, as consequências que resultam no dia a dia diferem entre si. As consequências que são diferentes. Por exemplo, se alguém cobiçar, comete pecado, né? Mas se essa cobiça induzir o homem a roubar, o pecado é agravado. E se matar alguém para roubar, o pecado é ainda mais grave. Sendo a cobiça, o roubo e o assassinato igualmente pecados. Então todos os que praticam o pecado estão condenados por Deus, caso não se arrependam das suas práticas pecaminosas. Êxodo 20, versículos 13 e 15. Então, onde está ali o maior ou o menor gravidade? Nos prejuízos que resultarão tais atos, tanto para si como para os outros. O salmista Davi assevera que um abismo chama outro abismo. Está lá no Salmo 42, verso 7. Portanto, no aspecto da ofensa ao Senhor, todo pecado é pecado. E por isso, todos precisam arrepender-se. Todos precisam arrepender-se de seus pecados, para que os pecados sejam... Cala a boca aí, mano. Meu Pai do céu, tribulação. Todos devem arrepender-se dos seus pecados para que sejam apagados. Atos 3,19. Porém, sob o aspecto das consequências, Moisés ainda ensina que existem níveis de gravidade. A respeito disso, o Novo Testamento explica que existe pecado sem perdão. Existe pecado sem perdão. Eu não acredito. Pois pode acreditar. Vamos ver? Lá em... deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 12. Versículo 31. 12, 31. Né? No Novo Testamento explica que existe pecado sem perdão. Mateus 12, 31. Não tem perdão. E 1 João capítulo 4, 16. Se não for o 4, é o 5. 1 João 5, 16. Se não me falha a memória. Se não for no 5, é no 4. Mas os versículos é 16 e 17. Que alguns pecados são para a morte e outros não. Pode ver lá, 1 João capítulo 4. Se não for no capítulo 4, tu vê no capítulo 5, versículos 16 e 17.
tá bom? Que vai dizer que alguns pecados são para a morte e outros... Deixa eu logo ver aqui direitinho. Deixa eu ver aqui, pesquisar aqui. Não é o 4, é o 5. 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. Há pecados que são para a morte, né? E outros não. Entendeu? E mais uma vez chegamos a mais uma conclusão aqui no nosso quadro. Chegamos a mais uma conclusão, não é isso, produção? Chegamos a mais uma conclusão de que a Bíblia tinha razão, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar, não é isso? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Gente, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus e não tem como questionar, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Pedir para você compartilhar aqui o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar vocês com o programa A Conversa é com Acélio Trindade, trazendo as principais notícias do estado do Maranhão. Todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus e que Deus continue te abençoando. Tchauzinho, fui!